Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal, Atraídos pela Palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez no nosso canal, você que está fazendo essa experiência conosco, você que é um atraído pela Palavra de Deus, seja muito bem-vindo. Que Deus possa te ajudar a crescer na sua vontade, na sua misericórdia, a crescer no seu amor. Bem, estamos no 16º domingo do tempo comum. Me chamava a atenção a providência de Deus para esse dia de hoje, porque hoje civilmente, né, sobretudo no Brasil, aqui no Chile não, mas aí no Brasil a gente está celebrando o dia do amigo, né? E aí hoje vai dizer que Jesus chega na casa de Marta e Maria, que era Betânia, né? E Betânia que é conhecida como esse lugar da amizade. Betânia que é conhecido como o lugar do descanso, onde Jesus encontra descanso, onde Jesus encontra refúgio. Então é bonito a gente perceber nos pequenos detalhes essa providência de Deus. No dia do amigo, isso não é, para você entender, isso não é organizado e elaborado, até porque essa leitura é do 16º domingo do tempo comum, mas é do 16º domingo do tempo comum no ano ímpar. Então no ano par a gente não lê essa leitura. As leituras nem sempre vão cair no mesmo domingo, porque elas vão variando. Esse ano a gente está lendo o 16º agora, porque a Páscoa foi um pouco mais tarde, então talvez não estaríamos nesse domingo. Então a gente vai ver todo esse movimento da providência de Deus para a nossa vida, dessa providência de Deus que não falha, dessa providência de Deus que se manifesta para cada um de nós, e vai falar que nesse dia do amigo, Jesus está em Betânia com os seus amigos, né? Não vai citar Lázaro aqui, né, no texto, porque vai falar de um contexto entre Marta e Maria, mas vai falar desse contexto de Jesus com os seus amigos, e é maravilhoso isso. Então também deixo aqui um feliz dia do amigo para você, que Deus também, que Jesus seja o seu melhor amigo, que venha te visitar também, que Jesus visite a sua casa também, o seu coração e a sua vida nessa liturgia de hoje. Bem, na liturgia de hoje, desse 16º domingo do tempo comum, é uma liturgia das escolhas. Sim, na primeira leitura vai dizer que Abraão fez uma escolha, o Evangelho vai falar de uma escolha, o Salmo vai falar também de um desejo de escolher, e a segunda leitura também. Então vamos ver que escolhas são essas. Em primeiro, vamos começar pela primeira leitura. A primeira leitura vai dizer para nós que essa experiência teofânica, vamos dizer, uma manifestação de Deus na vida de Abraão. Já falei outras vezes, mas vou só fazer um parêntese aqui, que vai dizer que esses três homens, Abraão estava na entrada da tenda e viu, e três homens se aproximaram. Mas quando esses homens chegam, ele chama de Senhor meu Senhor, né? Então, seria plural, mas ele usa singular. Abraão se equivocou? Abraão não sabia falar? Não. Simplesmente é o fato que manifesta que três pessoas e um Deus, o mistério da Trindade aqui, né? E aí, Abraão, ele vai fazer uma escolha. Ele vai escolher deixar tudo por Deus. Ele vai escolher ficar com o Senhor. Abraão vai escolher oferecer o melhor que ele tinha para Deus, porque vai dizer de maneira mais específica. Abraão ele vai pedir para que Sara separe a melhor farinha. Abraão vai escolher o melhor novilho para oferecer ao Senhor. Então, Abraão vai dar um testemunho para nós de que nós precisamos escolher oferecer o melhor que temos para Deus. Abraão estava vivendo numa tenda, vivia em uma forma geralmente simples, né? Vivia numa tenda, ele tinha bens, posses e tudo, mas era um homem simples. Mas na simplicidade, ele não deixou de oferecer o melhor que ele tinha para Deus. E essa é uma escolha que nós temos. Muitas vezes nós temos mais a oferecer a Deus.
mas preferimos dar pouco. Dar pouco financeiramente, dar pouco do nosso tempo, dar pouco do nosso serviço, dar pouco do que sabemos. Mas a liturgia de hoje nos chama a escolher oferecer o melhor daquilo que temos para Deus. Oferecer o melhor na simplicidade. Porque às vezes nós usamos a desculpa de que não temos tempo, ou que somos muito simples, ou que não somos capazes, que não temos inteligência. Queridos, Deus ele não te chamou e nem vai te chamar pelas suas capacidades. Até porque a gente não pode nada, né? Ele é Deus, ele pode muito mais do que a gente. Então Deus ele não está escolhendo ou chamando a gente pelas capacidades que temos. Mas ele está chamando a gente para que a gente seja somente disponível, para que a gente escolha dar o melhor para ele, para que a gente escolha não ser medíocre, sabe? Não dar pouco, não fazer o mínimo, que muitas vezes nós fazemos o mínimo. Nós fazemos o mínimo em casa, no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos. Nós damos o que é conveniente, nós damos o que sobra. Para Deus, o melhor. Talvez até poderia ter um pão já pronto na casa dele. Ele poderia chegar e pegar um pão já pronto, dormido de ontem, para dar para o Senhor. Abraão poderia pegar o pior cordeiro, podia pegar a sobra da janta de ontem. Estava dizendo que era no horário de mais calor do dia, então talvez seria ali pelo horário do almoço. Talvez Abraão tinha acabado de almoçar. Será que não tinha sobrado um pedaço de frango, uma coxa de cordeiro, sei lá? Que ele poderia pegar e falar assim, isso aqui é o que eu tenho. Não. Ele foi lá pegar o melhor para dar para Deus. Então que a gente tome consciência de que para Deus a gente precisa dar o melhor. Para Deus é o melhor do que eu tenho que oferecer, que eu vou colocar à disposição, que eu vou deixar para o serviço. O Salmo vai dizer para nós que Senhor, quem entrará em sua casa? Então, eu me lembrava quando eu vi esse Salmo, Senhor, quem entrará em sua casa? Onde é a casa de Deus? Em primeiro lugar. O Senhor vai dizer, em minha casa há muitas moradas, e eu vou antes de vocês para preparar uma morada. Eu não sou daqui, ele vai dizer para Pilatos, mas no meu reino, né? Então, a casa do Senhor é o céu. Por isso, depois de morrer, ele vai para lá, ele sobe ao céu para voltar para casa. Ele voltou para sua casa. Então, Senhor, quem entrará em sua casa é um desejo do salmista de escolher o céu, de escolher viver para o céu. Hoje, nós temos Eu conversava com alguém esses dias, falando sobre o mistério da impunidade, que tem um problema muito grande na nossa vida, que quando nós não temos medo, né? Por exemplo, uma criança, vou voltar um pouco para você entender. Se você pega uma criança e a criança vive sem medo, ela vai se colocar em muitos riscos. Se você não, por exemplo, eu quando era pequeno, minha mãe dizia que se eu colocasse o dedo na tomada, eu ia tomar um choque e ia morrer. Então tinha medo de colocar o dedo na tomada. Era para me salvar isso, porque eu poderia de fato tomar um choque, né? Tá com o pé molhado, alguma coisa. Quando a gente não tem medo, a gente vive de qualquer jeito. Por exemplo, se eu não tenho medo de ir pro inferno, eu vou viver uma vida que vai me levar para lá. Agora, se eu tenho medo do inferno, eu vou começar a viver uma vida de não querer chegar até lá. Então é isso que nós precisamos ter, é escolher viver para o céu. Ou seja, escolher uma vida reta, digna, em santidade. Não viver uma vida laxa, não viver empurrando com a barriga, não viver dizendo que a carne é fraca, não viver dizendo que eu não consigo, não viver dizendo que eu não posso, porque o Senhor já nos deu os meios através do seu Espírito. Todos os meios para a salvação nos foram dados pelo Espírito de Deus. Nós temos os sacramentos que a igreja nos dá, a confissão, a Eucaristia, que é remédio contra o pecado. Como que eu vou dizer que eu não posso chegar ao céu? Mas eu preciso escolher, decidir a minha vida e o meu coração por caminhar até lá. Porque senão eu vou acabar parando no inferno. Tem uma historinha que vai falar do macaco, né? Que o macaco, ele mira no galho de trás para agarrar no galho da frente. Então ele mira sempre além. Por quê? Porque se ele mira no galho da frente e ele não alcançar, ele vai cair. Assim também eu e você. A gente está escolhendo coisas poucas. A gente está escolhendo mal.
e estamos acabando nos esborrachando no chão. Então precisamos aprender a escolher pelo céu, a escolher pela eternidade, a escolher pelas coisas de Deus, senão a gente vai ficar de fora do céu. Se eu não escolho hoje as coisas de Deus, se eu não escolho hoje pela eternidade, eu posso ficar de fora do céu. A segunda leitura vai dizer também que São Paulo vai falar: me alegro por poder sofrer com Jesus, porque completo em minha carne o que falta dos padecimentos de Cristo, para o bem do seu corpo e da igreja. Então São Paulo vai dizer que a gente tem que escolher sofrer por Cristo e pela igreja. Eu escolho sofrer por Cristo para honrar o sofrimento que ele fez por mim primeiro. Eu escolho sofrer por Cristo porque ele sofreu e ele me pede para ser como ele. Se eu sou cristão, eu sou outro Cristo, então tenho que escolher o sofrimento como ele escolheu. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Jesus escolheu a vontade de Deus. Jesus escolheu sofrer por amor a Deus. E eu também hoje preciso começar a escolher por amor a Deus. Eu preciso escolher por amor à igreja, sofrer por amor à igreja. Às vezes, na nossa vida, a gente vai passar por sofrimentos, por dificuldades, por lutas. Vamos passar por abandono, por negligência, por perseguições, por muitas coisas. Mas a gente precisa não abandonar e aprender a escolher pela igreja, pela salvação das almas, em gratidão pelo que a igreja já faz por mim, em gratidão pela obra que Deus realiza na minha vida. Então eu escolho sofrer por amor a Deus e pela igreja. Eu não escolho sofrer por sofrer como masoquista, mas eu escolho sofrer para continuar o sacrifício de Cristo e para chegar a outros corações e também pela igreja. E o Evangelho vai falar que Maria escolheu a melhor parte, né? Porque Maria estava aos pés de Jesus escutando ele. Vai falar que Marta estava muito preocupada com os afazeres. Hoje na igreja, a gente tem muitas pessoas preocupadas com fazer. Porque eu tenho que... E a gente vê isso no clero. Os padres, eu tenho que atender, eu tenho que administrar, eu tenho que celebrar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar cá, eu tenho que dar conta. O coordenador de pastoral, eu tenho que fazer, eu tenho que organizar tudo, eu tenho que fazer. Os fiéis, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar na festa, eu tenho que isso, aquilo. A gente tem se ocupado muito em ser pessoas que fazem coisas na igreja. Porque eu tenho que limpar a igreja, porque eu tenho que abrir a igreja, porque eu tenho que fechar a igreja. Isso é importante. Só que não adianta eu só fazer coisas e não gastar também tempo aos pés de Jesus. Então é necessário que haja em nós também uma escolha por estar aos pés, uma escolha por ser amigo de Jesus, uma escolha por ser próximo de Jesus. Porque muitas vezes o fazer pode nos afastar de Deus, porque a gente faz, depois fica esgotado e cansado. E aí eu falo isso por mim, né? Eu acho que a igreja aqui no Chile ela é bem diferente, né, da igreja no Brasil. Ela tem um ritmo diferente. Ela não tem um ritmo tão... Tem as suas exigências, obviamente. Celebro, dou unção dos enfermos, atendo confissão. Mas ela não tem uma demanda tão pesada quanto no Brasil, sobretudo no Rio, né? Que a gente vive nessa correria, pra lá e pra cá e tudo. Aqui, graças a Deus, eu não tenho tanta correria. Tem muitas exigências, né, demandas, mas não tenho tanta correria. Então, isso me fez parar pra pensar, caramba. Porque em alguns momentos, quando eu cheguei, eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu botava a mão na cabeça pra parar pra pensar, gente, o que eu vou fazer se eu não tenho nada? Não tem gente batendo na minha porta querendo falar, não tem isso, sabe? E aí eu fui entendendo que era uma oportunidade de Deus para eu ser mais próximo dele, para eu dedicar mais tempo para oração, para eu dedicar mais tempo para estar com ele. Que isso é importante. E isso deu uma mudada, sabe, nas coisas aqui dentro. Deu uma mudada na minha maneira de ver as coisas. Mudou a minha maneira de me relacionar com as coisas. Por exemplo, aqueles que me conhecem, né, sabem que eu sou muito impulsivo, explosivo, né, assim, muito agitado. Mas eu tenho conseguido experimentar momentos de tranquilidade por ser mais de Deus do que só fazer coisas para Deus. Então existe uma diferença abissal, sabe, na nossa vida, uma diferença imensa entre
fazer coisas para Deus, entre ser uma pessoa ativista, entre ser uma pessoa que só faz e ser uma pessoa que é de Deus, e ser uma pessoa que está preocupada em estar com Deus. Então isso dá qualidade de vida cristã pra gente, quando a gente se preocupa mais em ser. Porque aí a gente não tá... Porque, por exemplo, eu tenho as orações pra fazer, aí chega no final do dia, já fiz tanta coisa que eu tô esgotado. E aí eu posso até usar desculpa, Senhor, e eu já usei muito isso. Senhor, mas eu fiz tanto por Ti hoje, agora eu vou dormir, tá? E não rezo. Eu não busco o Senhor, não faço, como pedido de todos os dias, um exame de consciência antes de dormir. Qual o sentido? Se eu não fiz o exame de consciência, eu não revi minha vida, não vi o que eu preciso crescer, mudar e melhorar. Então, é qualidade de vida que o Senhor nos pede, sabe? Escolher estar aos pés do Senhor é ter qualidade de vida cristã, é ter qualidade de vida com Deus, é ajustar o foco, é ajustar as prioridades. Sem estar aos pés do Senhor, a gente não ajusta a prioridade e a gente vai se acostumando só a fazer, a sermos servos do Senhor. Mas ele vai dizer em um determinado momento no Evangelho que nós não somos servos, mas amigos. Essa palavra própria para hoje, né? Nós não somos só servos, mas somos amigos. Porque o servo não conhece o que faz o seu Senhor. Como que eu vou conhecer o que ele faz? Estando aos pés. Me deixando, estando ali, porque Maria estava aos pés e escutava. Escutando a voz do Senhor. Deixando o Senhor modelar, guiar, fazer, formar, ordenar, organizar as coisas da minha vida. Então nós precisamos entrar por esse caminho daqueles que escolhem a melhor parte, que nunca será tirada. Por quê? Porque trabalhos passam, né? Por exemplo, eu trabalhei, gastei minha vida, né, na obra, carregava saco de cimento, carregava coisa na obra em Palmares, né? O povo de Palmares. Beijo, querido. Mas carregava saco de cimento, fazia coisa na obra. Mas isso passou. E o Senhor? Porque eu me desgastava tanto com obra que às vezes eu não rezava direito. E a obra passou. Na maré também, uma correria para lá e para cá, e atende, vai e faz, e organiza, e pensa em não sei o que para fazer e para organizar. Passou. Se eu não sou de Deus, o que é que eu vou ser? Porque essas coisas passam. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. O trabalho passa, o estudo passa. Se você não escolhe a melhor parte, que é Deus, que sempre fica, você não vai ter nada. Então nós precisamos aprender a escolher a Deus, porque Ele é a melhor parte, que não passa, que sempre fica, que sempre alimenta e que sempre sustenta cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.